No vídeo de hoje eu quero te falar o que significa o ARV dos imóveis aqui nos Estados Unidos, ou o ARV dos imóveis aqui nos Estados Unidos, e como isso é fundamental se você quer um dia ou agora ganhar dinheiro com imóveis nos Estados Unidos. Meu nome é Arthur Agrelli e se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Eu ensino brasileiros, assim como você e eu, a ganharem dinheiro aqui com imóveis nos Estados Unidos sem ter que tirar um centavo do seu bolso. E um tema muito importante que todo mundo se pergunta é: Arthur, como é que eu sei qual é o real valor de mercado das propriedades? Qual é o preço dessa propriedade? Será que essa propriedade aqui que esse proprietário está oferecendo está com preço bom? Será que aquela propriedade, de fato, esse é o preço dessa propriedade? E muita gente acha e acredita que somente em sites como Zillow, ou como Redfin, ou como Trulia, ou perguntando para o dono da propriedade, esses sites estão mostrando ali, essas pessoas estão te mostrando de fato quanto é que vale a sua propriedade. E isso não é verdade. Para você descobrir o preço correto das propriedades, você precisa saber o que é o ARV ou ARV. E o ARV ou ARV nada mais é do que After Repair Value. O que significa isso? After é depois, repair, reparo, obra, value, valor. Então, traduzindo ao pé da letra, seria o valor de mercado de uma propriedade depois que ela é passada por um processo de reforma. Esse é o ARV da propriedade. Então, quando você está olhando as propriedades aqui nos Estados Unidos, para você saber quanto é que aquela propriedade valeria, o preço máximo delas de mercado, você tem que olhar a propriedade naquele local que são semelhantes a ela, que se pareçam com ela, que tenham características semelhantes a ela e que elas passaram por um processo de reforma máximo naquele lugar e ela foi vendida por um valor máximo de mercado. Você consegue encontrar essas informações aí olhando online. Daqui a pouquinho eu vou falar para você como é que você vai fazer isso. Então, você quando descobre essas propriedades e vê que aquelas propriedades, elas são idênticas à sua, por exemplo, tem 3 quartos e 2 banheiros. Imagine que a sua casa tem 3 quartos e 2 banheiros e tem 1.500 square feet. Então, as casas são idênticas, ou são muito semelhantes, são similares, ou seja, a sua casa tem 3 quartos e 2 banheiros e 1.450 square feet. E você encontrou outra propriedade com 3 quartos e 2 banheiros, ou seja, idêntico, mas o tamanho dela não é idêntico, é similar. Por exemplo, 1.500 square feet, 50 square feet a mais que a sua, ou 100 square feet a mais que a sua. Então o que? É semelhante. Então essa propriedade, ela pode ser utilizada, obviamente, elas estão próximas uma da outra, e se o tempo de venda foi recente, ou seja, você está olhando essa propriedade agora, essa outra propriedade, ela vendeu agora, 30 dias atrás, 60 dias atrás, 90 dias atrás, até 6 meses atrás, é aceitável, essa propriedade pode ser utilizada como um exemplo, como um comparativo para você, para falar, olha, a minha propriedade, ou essa propriedade que eu estou querendo comprar, ou essa propriedade que eu encontrei, que está toda destruída, ou que precisa passar por um processo de reforma, seja pesado ou leve, essa propriedade daí, ela quando passar por esse processo de reforma, ela vai valer, ou ela pode valer esse valor daqui, igual a essa outra propriedade que ela vendeu. E isso é fundamental porque quando você vai pegar as propriedades aqui nos Estados Unidos, principalmente para fazer wholesale, que é você pegar essas propriedades e repassar o contrato dela para um investidor que queira comprar essa propriedade na sua mão, para ele reformar e vender, o grande segredo aqui é você conseguir pegar a casa com um grande desconto. E para você descobrir como é que tem esse grande desconto, você precisa descobrir quanto de fato é o preço daquela propriedade. Porque pensa comigo, imagina que alguém está te vendendo uma propriedade agora, por exemplo, ou está querendo vender essa propriedade por $100 mil. E você ali quer fazer um contrato de compra e venda com o dono da propriedade por $90 mil, por exemplo. Por quê? Porque você imagina aí que essa casa aí vale 200 mil pronta, então ele está vendendo por 100, tá? Tem mais ou menos uns $50 mil de obra, são números hipotéticos aqui, $50 mil de obra, e essa casa pronta pode ser vendida por 200 mil. Então o dono da propriedade está querendo vender por $100 mil, por exemplo. E você olha, poxa, se eu pegar essa casa por 90 mil, se eu fizer uma proposta por 90 mil, eu consigo talvez repassar essa propriedade para outra pessoa, ou seja, para o investidor que quer reformar e vender pelos 100, que é o que ela vale do jeito que ela se encontra. Porque você sabe que o ARV dela, que o After Repair Value dela é $200 mil. E quando você descobre que é $200 mil, aí você faz a conta para trás. Você sabe, olha, ela vale 200 mil, ele vai gastar 50 mil na obra, então $150 mil, né? 200 mil menos 50 mil, $150 mil. E você tem que ali agora pegar a propriedade, por exemplo, por 90 mil. Por quê? Porque o máximo que aquele seu comprador pegaria era 100, por exemplo, números hipotéticos. Então, se o máximo que ele pega é 100, porque ele está fazendo conta que ele vai gastar mais 50, ele quer ganhar 50 mil nesse negócio, você precisa saber que você tem que pegar mais barato do que 100, que é o que estão te oferecendo ali. Então, você faz a conta ao revés. Então, a grande importância
importância do ARV da propriedade é você descobrir o valor máximo que ela pode ser vendida, porque agora você sabe que o valor que você está pegando nessa propriedade, mais a reforma, tem que sobrar uma margem para que você consiga ganhar e repassar essa casa para um investidor, se você quiser fazer wholesale. Se você está aqui e quer fazer flipping, como eu faço bastante, você precisa entender essa conta. E aí é muito importante que você consiga agora também olhar os comparativos corretos e também saber ali identificar qual é o ARV correto da sua propriedade. Então, se você chegou até aqui, eu quero te falar mais 2 vídeos que é importantíssimo você assistir. O primeiro vídeo é esse aqui, onde você pode descobrir o preço correto da sua propriedade. E o segundo vídeo é esse aqui do lado, onde você pode ali ver na prática um tutorial que eu montei ao vivo, mostrando como é que eu analiso essas propriedades e chego até o valor dessas propriedades. Te vejo no próximo vídeo.